Conta a história que um dia em um monastério, um aprendiz entrou nos aposentos do mestre e levando ao mestre a reclamação a respeito de um outro aprendiz. E ele falou algumas coisas a respeito daquele colega, né, de monastério, fez algumas reclamações, algumas indignações, algumas indagações e o mestre nada respondeu. Verbalmente não expressou uma única palavra. Quando aquele aprendiz havia acabado de falar, esse mestre se levantou da sua cama e gentilmente saiu pela porta, chamando aquele aprendiz para caminhar. Caminharam ali por alguns metros, né, dentro da mata, andaram em alguns caminhos e chegaram a duas fontes de água. Chegando naquelas fontes, depois de uma caminhada, provavelmente com sede, o mestre olhou para o aprendiz e falou: "Qual dessas fontes você quer tomar a sua água?" E o aprendiz, olhando para as duas fontes, viu a mais limpa, né, que tinha a aparência mais... A água saía daquela fonte cristalina, falou: "Essa aqui." E antes que ele pudesse colocar a boca na fonte, o mestre falou: "Espere um pouquinho", e convidou para andar um pouco mais, né, dentro da mata, a fim de encontrar a nascente daquelas fontes. Caminhando à margem das duas fontes, ele pontuou ao aprendiz que aquela fonte que estava com aparência limpa, clara, era uma fonte mais adentro da mata onde os animais bebiam, né? E existiam pelo caminho, ele foi percebendo que pelo caminho existia rastro de animais na beirada do rio, da fonte, existia alguns animais mortos na margem, alguns restos de animais na fonte, né? E chegando na nascente, ele pôde se deparar com alguns animais também bebendo daquela fonte, daquela nascente, né? Aonde desembocava aquela água cristalina que ele gostaria de beber. E logo em seguida foi fazer o caminho oposto na fonte que tinha aquela aparência mais turva, um pouco mais amarronzada, né? Um pouco mais aparência de suja. E andando por aquela fonte, o aprendiz pôde se deparar com uma água que corria em meio a folhas, em meio a galhos de árvores, mas que nada de sujo, nada de impureza havia naquela árvore, naquela água, e que a cor daquela água era devido às folhagens que caíam, os galhos de árvore e até a terra, né, por onde aquela água iria passando. E então voltaram aonde existiam as duas fontes, né? E aí ele perguntou novamente pro aprendiz em qual daquelas fontes ele beberia, e logo o aprendiz foi e bebeu da água que era mais turva, porém potável e sem nenhuma impureza. Essa história ela traz algumas lições importantes, né? A primeira lição é que nós nunca devemos julgar, analisar uma pessoa pela aparência, pela topografia dos comportamentos dela, por quem ela é aparentemente para nós. Nós não caminhamos na margem daquela vida, daquela pessoa, por todos os caminhos que ela fez, para entender o porquê dos comportamentos dela. E às vezes, aquelas pessoas que você acredita que são pessoas maravilhosas, pessoas acima de qualquer suspeita, são na verdade pessoas que, pelo caminho que andaram, levaram muita sujeira, né? Animais mortos, enfim, né? Uma metáfora aí. E aquela pessoa que geralmente ninguém dá nada, que aparenta é uma pessoa que a água é boa para beber, né? E a segunda lição que eu tiro dessa história, né? O segundo ponto, é para que você, antes de falar de alguém, né? Antes de chegar para fazer pontuações de alguma pessoa, né? Primeiro verifique se não é melhor você chegar na pessoa e conversar, né? Às vezes é melhor você chegar para a pessoa. Mas se você tiver que falar para alguém daquela pessoa, analise bem, faça o caminho, né? Não analise só a água que está caindo ali na bica. Faça o caminho inteiro que aquela água percorre, desde a nascente até a bica. Às vezes você vai se surpreender, ok? Um abraço, turminha, um bom feriado para vocês.